Escola de Fernandes Pinheiro está entre as 42 melhores do Paraná na Olimpíada de Língua Portuguesa. Esse ano, a proposta do Ministério da Educação para o 5º ano do ensino fundamental era relacionada ao gênero poema. Então, a Olimpíada da Língua Portuguesa é uma orientação do Ministério da Educação, né? E através do Núcleo de Educação a gente recebeu o comunicado que a gente poderia fazer a adesão à Olimpíada ou não, né? Aí a Secretaria de Educação fez a adesão e a gente pediu para que os professores, então, as escolas, também era opcional, né? Eles poderiam fazer a adesão ou não, poderiam se inscrever na Olimpíada ou não. E a maioria dos professores se inscreveu. Só ficou uma escola somente de fora que não fez a adesão, mas a maioria se inscreveu e participou, né? Então, a gente teve a fase escolar, né? Aconteceu a fase escolar, onde foi escolhido um poema, né? Foi trabalhado o gênero poema no 5º ano. E cada escola escolheu um representante, é a professora e a turma representante da escola, né? Aí passou para a fase municipal, onde a gente escolheu o representante do município, né? E a professora Marli, aqui da escola do Angaí, foi a escolhida com a sua turma para representar o município. E recentemente tivemos a alegria de receber a notícia de que ela está entre as 42 escolas melhores do Paraná. Estamos no aguardo agora do resultado final, né? E na torcida para que ela seja representante do estado do Paraná. E também, de que forma que foi feito, porque a gente sabe que teve o poema e o relato da professora que também pontuava dentro da Olimpíada. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Então, a Olimpíada, nesta vez, aconteceu de forma diferenciada, né? As outras vezes era escolhido apenas um poema do aluno, né? Somente o poema. E agora eles fizeram de forma a evidenciar o trabalho do professor, né? Eu achei muito interessante essa maneira que ficou a Olimpíada deste ano, né? Evidenciou bastante o trabalho do professor. Então, o relato de prática que o professor tinha que fazer, como ele trabalhou com o gênero poema, como que aconteceu o trabalho desde o início do ano, né, até o início de agosto, onde era o prazo final para eles postar o relato de prática. Eles precisaram relatar como que eles trabalharam com o gênero e comprovando isso com fotos, com vídeos e com os poemas. Os poemas também, eles precisaram colocar uma linha do tempo. Então, como que o aluno iniciou o poema, no meio do trabalho deles, como que estava o poema e o poema final, que foi o poema que ela tinha que escolher como o poema final, né? Da turma toda, né? Todos participaram, mas da turma toda apenas 2 foram selecionados para constar no relato dela com o poema final. E aí a Secretaria de Educação de Fernandes resolveu premiar, né, a turma, né, e as turmas que participaram com certificados e medalhas, isso? Isso, a fase escolar e municipal, a OLP não premia, né, não oferece premiação. Mas fica a cargo da secretaria premiar ou não. E nós premiamos eles, né? Fizemos medalhas, né? Afinal é uma Olimpíada, né? E entregamos para eles, para os alunos selecionados, né? Os quais foram selecionados os poemas, a gente entregou uma medalha referente à Olimpíada. E os demais ganharam um certificado de participação. Assim como a professora também recebeu o certificado, né? Isso, a professora também. Afinal, o trabalho e o mérito é 60% dela, né? De acordo com a pontuação na Olimpíada, né? O relato de prática do professor, ele valia 6 pontos. Então, o que mais valia ponto era o relato de prática do professor. E foi um desafio para eles, né? Um mérito todo, né, dos professores. A gente fica muito feliz e tem muita gratidão pelo trabalho, porque é um desafio que eles aceitaram, né? Trabalhar de forma remota, a gente sabe que não foi fácil, né? Trabalhar através de vídeos, de conversas pelo WhatsApp, né? Principalmente as escolas do interior, onde a dificuldade com a internet é bem maior, né? Mas eles venceram esse desafio e
e estão aí representando o município de Fernandes Pinheiro. Eu acredito que enriquece muito, né, o conhecimento do aluno, né, a construção do conhecimento, porque ele sempre vai ter que estar buscando ler, né? Ele precisou, o tema do gênero poema é o lugar onde eu vivo. Então ele precisou prestar mais atenção à sua volta, à sua família, né? Ele poderia ter feito um poema de como aconteceu os estudos, né? A escola passou a ser a casa dele, né? Então tudo isso ele pôde estar relatando nesse poema, ele pôde colocar todos os seus sentimentos, né? De como aconteceu de forma remota os estudos nesses últimos tempos, né? Então acho que foi assim bem interessante, vai ficar guardado no coraçãozinho deles para sempre, né? Esse momento bem diferente, né? De estar trabalhando o gênero poema e ainda de forma remota. Então nós recebemos o convite da Secretaria de Educação e a gente levou até os professores. E nós temos 2 turmas de 5º ano e foi desenvolvido o trabalho com as 2 turmas. E era obrigado as professoras participarem da Olimpíada? Não, foi um convite e todas trabalharam por iniciativa própria. E de que forma que as professoras então trabalharam esse gênero linguístico dentro das salas de aula? Então, as professoras, elas trabalharam a estrutura, né, de como montar um poema, os versos, estrofes, toda essa estrutura, ortografia, parte gramática também, envolve toda essa parte. E qual que foi a reação, como que vocês reagiram ao saber que essa escola e a turma, que o 5º ano A, a turma da professora Marli, está entre os 42 melhores do Paraná na Olimpíada de Português? Nós ficamos muito felizes, né? É muito gratificante. As professoras trabalham no dia a dia, buscam trabalhar da melhor forma possível. E aí é muito gratificante, né? Você vê que você está fazendo a coisa certa. É bem uma sensação muito boa, bem diferente, que eu nem imaginava. De início eu pensei assim, vamos fazer atividade para participar, mas nunca esperava chegar na etapa que está hoje, na estadual. Ficamos bem contentes. E a questão foi mais pelo relato, né? Que contava mais pontos, o relato da professora. E esse relato era sobre realmente o seu cotidiano aqui dentro da escola, né? Isso, era para relatar como que foi feito esse trabalho na prática, né? Que foi bem difícil, foi via Meet, né? Fazia Meet, comentava com eles e eles iam fazendo e a gente ia vendo como que estava saindo o trabalho. E ainda mais por aqui ser a escola do interior, né? Ainda bem que todos os alunos têm acesso à internet, mas ainda assim gera uma dificuldade, né? Até porque os pais trabalham. Isso, é bastante dificuldade nesse sentido, porque alguns pais não têm como ajudar os filhos, outros estão mais presentes, outros não, né? Precisam trabalhar, né? E a professora serviu então como uma mediadora nessa questão. Isso, a gente ia vendo através da Meet, né, mediando o trabalho e levando atividades que podia chegar à poesia no que deu, né? E qual foi o aluno que escreveu a poesia? Dessa turma todos escreveram a poesia. E aí era para fazer a escolha, e aí muitas ficaram assim boas e eles ficaram meio na dúvida. Então 2 foi mandado para a comissão da escola para ver das 2, eu acho que foram os 2 relatos. E também qual que é, agora que já sabe que deu certo, né? Qual que é o plano da professora para o futuro das crianças? Porque a gente sabe que estão vindo, né, em período integral agora, todo mundo certinho. E qual que são, então, agora os planos para o futuro? É continuar se melhorando, continuar com poesia, incentivando eles, para que eles sempre participem, né, para terem, né, êxito para o futuro deles, né, como escritores de poesia.